O e-commerce, no vocabulário popular mais conhecido como comércio eletrônico, ganha cada vez mais espaço na vida virtual dos brasileiros. Hoje é possível receber mercadorias de diversas partes do mundo e até mesmo encontrar verdadeiras relíquias que já não estão mais disponíveis no mercado. Mas e você, consumidor aí de casa, sabe quais são os seus direitos? E como se proteger de compras reais e virtuais? O Entre Nós de hoje recebe o advogado especialista em direito do consumidor, Vitor Hugo do Amaral Ferreira, para esclarecer algumas dúvidas. Vitor, seja bem-vindo ao programa Olhar. Obrigado, Natália. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Vitor, com o advento da internet, cada vez mais as pessoas acabam comprando pela internet, né? Virtualmente, pelo conforto, pela comodidade, pela praticidade também. Como comprar carro, né? Por exemplo, há tempos atrás a gente precisava ir de concessionária em concessionária para escolher o veículo e hoje a gente tem a facilidade até mesmo de personalizar pelos sites. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as regras são as mesmas para as compras virtuais e reais? Sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata, na verdade, aí toda e qualquer relação de consumo, né? Isso independente se ela é uma relação de consumo virtual ou se ela é uma relação de consumo real, onde se estabelece no espaço físico, né? Agora, de fato, nós temos uma situação em que o Código de Defesa do Consumidor ele foi criado em 1990, né? E hoje, 25 anos depois, a relação de consumo que se estabelecia em 1990, ela é completamente diferente das nossas relações de consumo de hoje. Então, o Código de 90 ele não fez uma previsão específica, pontual, sobre as questões ligadas ao comércio eletrônico, né, ao e-commerce. Então, hoje já existe um projeto adiantado em andamento no Congresso, né, a PLS 281. Então, é um projeto de lei que tem toda a ideia de criar, de trazer para o Código de Defesa do Consumidor um capítulo, um título especializado em toda uma situação que envolve essa questão ligada à internet e comércio eletrônico. E para fazer valer os seus direitos, que detalhes importantes devem ser observados aí pelas pessoas que consomem compras pela internet? Bom, eu tenho, com frequência, eu sou perguntado sobre isso e as regras são sempre dicas de segurança, né? Tem que o consumidor que tem o hábito de comprar na internet, ele sabe quais são aqueles sites de maior procura, de maior segurança. E quando aparece alguma oferta muito boa ou uma oferta que é de fácil desconfiança, o consumidor não deve se arriscar numa aventura dessas, né? E essas ofertas, elas sempre acabam acontecendo nesses sites que são sites novos, são novidades nesse comércio eletrônico. Uma dica bem importante é verificar se no próprio site, na página, tem, por exemplo, o endereço eletrônico, o endereço físico do estabelecimento, do site, né? Porque toda vez que tenha, por exemplo, uma demanda, um problema para esse consumidor, ele vai ter que entrar com uma ação, né? Ou ele vai encaminhar via PROCON uma notificação e ele precisa, ao fazer uma reclamação contra esse consumidor, informar qual é o endereço. E aí nós não podemos, não se envia, não se ajuiza uma ação, não se faz uma reclamação contra um endereço eletrônico, um www alguma coisa, né? Então, certificar dessas informações, aonde fica. Hoje, com todo o acesso à internet, é muito fácil ir num site de busca e digitar o site que ele está comprando e verificar se tem outros consumidores, tem sites especializados para isso, verificar se tem outros consumidores, se ali já fizeram alguma reclamação, se tem alguma situação, avaliação negativa em torno do site do produto que ele está comprando. Então, no caso, se a pessoa fez a compra num site que não existe um endereço fixo, provavelmente é uma causa perdida. Não vou dizer que é uma causa perdida, mas é uma causa ela nem se inicia, né? Porque enquanto não tivermos o endereço físico, não há como ajuizar uma ação, por exemplo. Agora, no caso dos sites de compras coletivas, né, que viraram febre no Brasil, principalmente, quais são os riscos mais comuns desse tipo de negociação? Bom, aí nós temos uma particularidade que envolve a questão do site, que oferece a possibilidade de oferta, e o terceiro, né, que vai lá e oferta o seu produto. Então, nós temos uma diversidade de situações, de reclamações em torno disso. Por exemplo, promoções e pacotes são oferecidos e que acabam tendo alguma restrição.
só posso frequentar o restaurante e utilizar daquele pacote nos próximos 30 dias, mas apenas nas terças-feiras, das 8 da noite às 9 da noite. Essas limitações, elas podem existir? Podem, né? Não tem problema algum. Só que o consumidor, ao adquirir um produto em compras, nesses espaços de compra coletiva, essas informações, essas restrições, elas têm que estar claras e têm que ser evidentes para o consumidor, justamente para que ele não passe depois pelo constrangimento de não conseguir nunca agendar ou reservar ou mesmo utilizar aquela compra que ele tenha feito. Sim, acaba o consumidor saindo em desvantagem, né? Agora, quais locais ou sites são indicados para tirar informações, né? Tanto de empresas reais como virtuais? Eu sei que tem aquele Reclame Aqui, que é famoso, né? A gente vai lá, procura, digita o nome e aparece todas as reclamações daquele estabelecimento. No Procon também é possível fazer essa busca? O Procon de Santa Maria, coordenei ele durante 5 anos, né? Ele não tem um espaço de busca, mas lá estão todos os rankings das empresas, tem o ranking das empresas reclamadas em Santa Maria, né? Então a pessoa pode acessar o site, que é uma página dentro do site da prefeitura, né? Então, entrando no site www.santamaria.rs.gov.br, tem o banner do Procon e ali ele tem acesso. Então, ele vai entrar num documento que vai ter desde a empresa com o maior número de reclamações até a empresa que tem o menor número de reclamações. Todas as empresas reclamadas naquele ano, né? Inclusive, essa lista, eu tenho acompanhado o pessoal, nós estamos no final de março, agora ela já vai ser lançada o ranking, a lista das empresas reclamadas no ano de 2014. Né? Então, tem essa possibilidade. E outra, citaste o Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui acaba sendo hoje uma das melhores ferramentas justamente para verificar se há ou não reclamação, se tem consumidores satisfeitos, né? Então, a própria internet, o próprio espaço virtual acaba sendo o melhor amigo do consumidor, porque ele está na compra e o consumidor que já é virtualizado, ele consegue utilizar esses espaços também para verificar se a compra dele ali é uma compra adequada, correta, segura, né? Quem acaba sempre caindo nessas situações são aqueles consumidores de primeira viagem na internet. Sim, né? Precisam de toda essa orientação. Agora, com relação à relação de contrato, se tem lá um anúncio publicitário informando como que vai acontecer essa negociação, né? Isso já é uma relação de contrato? Estabelece um contrato? O código ele cuida não especificamente não só da relação de consumo, onde tenha um contrato físico ou mesmo um contrato verbal, né? Quando nós falamos, por exemplo, em publicidade enganosa, publicidade abusiva, eu não preciso ser o consumidor que tenha comprado determinado produto e aí eu vou me tornar vítima daquela publicidade, né? Simplesmente o fato de anunciar, e aí o artigo 30 do Código cuida disso, quando se dá a oferta do produto, que é simplesmente colocar ele na prateleira, aquilo ali gera a responsabilidade do fornecedor, para que todos os elementos da oferta, do anúncio, das informações sejam corretas e sejam precisas, né? E aí uma máxima do código é que o fornecedor ele se obriga a cumprir a oferta no limite em que ela tenha ocorrido, né? Então, isso, respondendo a tua pergunta pontualmente, independente de ter ou não adquirido o produto, o consumidor não precisa de um contrato. A relação pré-consumo já estabelece a obrigação do fornecedor. Entendi. Agora, quando a gente faz compras virtuais, principalmente tem ocorrido muito a clonagem de cartão de crédito, né? Como que a gente pode se proteger desse fato? Essa questão entra na seara da segurança do próprio site que está sendo feita a compra, né? E aí, mesmo que o site ofereça algumas modalidades e situações de segurança, a gente acaba ficando muito mais vulnerável na internet, né? É uma questão em que basta digitar alguns números e eu vou realizar a compra. O fornecedor que está do outro lado não consegue identificar ali se é de fato o titular do cartão que está fazendo a aquisição daquele produto, né? O que existe e a demanda jurídica que tem trabalhado em torno disso
foca na questão da responsabilidade do fornecedor, do site, em saber identificar, em criar elementos de segurança. A gente sabe que tem alguns sites que inclusive tu paga uma taxa a mais, aí envolve segurança da entrega, segurança de clonagem do próprio cartão, mas a responsabilidade essencial dessa situação é uma responsabilidade direta com a própria instituição financeira, né? Porque o cartão de crédito que eu utilizo para fazer a compra no site, ele é um produto fornecido ao Vitor, aos consumidores, por meio da instituição financeira. Então, atrás da instituição financeira que eu vou buscar também essa segurança. Entendi. Nós vamos continuar falando sobre direito do consumidor no próximo bloco e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique de olho. Diferentes mulheres, diferentes estilos, diferentes marcas, um só lugar. Anamark Moda Urbana. Cozinha moderna, para uma jovem cheia de estilo. Living clássico, para um homem sofisticado. Dormitório natural, para quem leva uma vida simples e despojada. Para você, como seria uma casa do seu jeito? Favorita Móveis Planejados. Sua vida é assim. Visite nossa autorizada. Estamos de volta com Entre Nós, hoje falando sobre direito do consumidor. Vitor, grandes lojas de departamento hoje, redes de supermercado, elas oferecem até um preço um preço diferenciado, né, para quem busca os produtos pelo site. Com relação à nota fiscal, né, é obrigatório apresentar a nota quando tem algum problema? A questão do custo, né, hoje tu acaba tendo uma oferta ou uma redução de valores no produto, no valor final do produto, justamente porque ele é ofertado no site, né? Claro que isso vai envolver, tem um número menor de funcionários, o custo do funcionamento daquilo ali é menor do que uma loja física, né? E aí a situação da venda, ser no espaço físico, né, numa venda presencial ou então numa venda virtual, a nota fiscal que comprova a compra, ela é elemento essencial da relação de consumo. Eu não tenho como fazer a prova que eu comprei determinado produto em determinado site ou em determinada loja se eu não tiver a nota fiscal, né? Eu costumo dizer que antes de ser um direito do consumidor, acaba sendo um dever, né? O consumidor tem o dever de exigir a nota. E muitas vezes o consumidor, e aqui cabe um alerta, assim, e mais um puxão de orelha ao consumidor, né? Porque é o próprio consumidor que diz, não precisa da nota, se tiver um batimento no preço não precisa da nota, né? Então, a gente sabe dessas práticas. Agora, qualquer problema que tenha no produto, eu só vou conseguir comprovar, vou fazer uma reclamação de um produto que eu tenha comprado da Natália, né? Como que eu vou comprovar que aquele produto saiu da tua loja, que existe a nossa relação de consumo, se eu não tiver a nota fiscal? Então, a nota fiscal é essencial em qualquer compra. E a garantia é os 3 meses, 90 dias? Sim, a gente trabalha tem duas nomenclaturas aí, que uma é a que define a garantia legal e outra que define a garantia contratual. A garantia legal, que é a que está no Código de Defesa do Consumidor, é a garantia de 3 meses.
Qualquer produto, um bem durável, sai da loja e a partir do momento que ele é recebido pelo consumidor, a partir do momento da entrega, ele tem 3 meses de garantia. Se ele for um produto não durável, ele tem 30 dias de garantia, um mês. Né? E ainda se fala em vício oculto, que são aqueles que a gente não são de fácil percepção. Se o consumidor identificar esse vício posterior aos 3 meses, dá para renovar a garantia, voltar a discutir a situação da garantia. E a outra garantia é a garantia contratual, que é aquela que a loja oferece ou que o fabricante oferece. Uma garantia estendida. Uma garantia estendida, às vezes é uma garantia que se paga por ela, né? A loja te oferece uma garantia estendida, vai pagar um adicional de alguns reais, um valor X, e aí tu tem uma garantia estendida. Ou então, a garantia que vem na publicidade. Como aconteceu agora, e é muito comum em período de Copa do Mundo, ou em Olimpíadas, televisões que são ofertadas com garantia de 5 anos. Né? Quando eu tenho aquela publicidade dizendo a TV tal tem uma garantia de 5 anos, aquela garantia é uma garantia contratual, que foi verbalizada, ofertada pelo fornecedor. E aí uma questão que é importante, são 5 anos mais 3 meses. Porque eu tenho a garantia legal sempre. E qualquer garantia, qualquer plus que for além dos 3 meses, ela vai contar, uma complementa a outra. Aí eu tenho 3 meses mais 5 anos. Agora, no caso da internet, se eu me arrepender da compra que eu fiz no dia seguinte da compra, qual é o meu tempo para devolução? Bom, a partir da data em que o consumidor recebe o produto, né, chega na sua residência, a partir do momento que ele recebe o produto, ele tem o prazo de 7 dias para devolução. Né? Isso e acaba se fazendo, é importante ressaltar, que acaba se tendo uma confusão dos consumidores, porque essa regra ela só vale para a internet. Né? O Código de 90 ele não citou em nenhum momento compras realizadas na internet. Isso está disposto no artigo 49 do Código, que diz que as compras realizadas fora do estabelecimento comercial tem, da data em que o produto chega, da data que o consumidor tem conhecimento do produto, 7 dias para exercer o direito de arrependimento. E aí o produto não precisa apresentar nenhum problema, não precisa ter um vício, não precisa ter um defeito, não precisa chegar com nenhuma peça quebrada, arranhada. É simplesmente pelo fato, porque o exercício de arrependimento está ligado à situação de que o consumidor que não pôde ver o produto, que não teve o contato visual, físico com ele, apenas por uma tela de computador, então ele pode, no momento que o produto chega, se não foi ao contento dele, ele exerce o direito de arrependimento, devolve o produto. E é importante também que ele não vai ter nenhum custo, né? Na devolução, os valores vão ser restituídos também sem nenhum desconto. Agora, quais são os meus direitos quando eu faço uma compra de um site que é fora do Brasil? Bom, o site que não tenha, costumo brincar com os meus alunos de sala de aula, o site que não tenha um .com.br, ele vai estar hospedado num outro país. Né? E aí é uma situação que envolve toda uma questão de uma pretensa proteção de um direito do consumidor internacional, que é algo que começa a se falar, mas não há nada de concreto. Né? Então, se eu estou em casa, aqui em Santa Maria, e eu faço uma compra num site da China, que isso é comum acontecer, mas não um site chinês com hospedagem na China, eu não vou poder me valer do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque eu estou indo até um outro território para fazer a compra. Qual é a penalidade, então, né, para quem vende algo em desacordo com o que foi anunciado? Bom, nós temos o código, ele cita as sanções aos fornecedores, e aí nós temos no artigo 56 uma diversidade de situações. Né? Nós temos desde uma advertência, né? Isso num espaço, por exemplo, do órgão administrativo que cuida dos direitos do consumidor, no caso o PROCON. Né? O PROCON ele pode advertir o fornecedor, ou ele vai vir junto uma multa, pode haver também a contrapropaganda, que é no mesmo horário, no mesmo tempo ofertado da propaganda, que o fornecedor vá lá e faça uma espécie de recal, que a gente conhece bastante. Né? Tem a possibilidade de interdição, intervenção administrativa, cassação da licença, do alvará. Então, são várias penalidades em função do descumprimento da
das normas consumeristas. De acordo com o caso De também. acordo com o caso, de acordo com o montante de pessoas envolvidas, aí tem toda uma política de aplicação da sanção. Uma das situações que eu quero colocar aqui, que eu acho que é o maior número de reclamações do Brasil hoje, são as empresas de telefonia e internet, né? Que a gente, ainda com aquela nova regra de que a gente pode esperar até 5 minutos na linha, acaba acontecendo de esperar mais, de ser transferido de minuto em minuto para outro atendente, você ter que recontar a história diversas vezes, de anotar vários protocolos e mesmo assim não ter a sua situação resolvida. Por que com todo esse avanço do Código de Defesa do Consumidor, a gente ainda enfrenta tal situação? Bom, o código, como eu disse, ele é de 90, né? Nós estamos aí agora dia 11 de setembro, que é a data de publicação do código. 11 de setembro de 1990 ele foi publicado. Então nós estamos prestes a completar os 25 anos, aí o jubileu de prata do Código de Defesa do Consumidor. E não raramente, isso acontece no mundo todo, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro ele é considerado, se não ele está entre os melhores Códigos de Defesa do Consumidor do mundo, né? Eu tenho acompanhado, faço parte da diretoria do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, que é o Brasilcom. O Brasilcom é um órgão que envolve diversos profissionais de direito do consumidor, juízes, promotores, professores, e o Brasilcom tem sempre se preocupado, tem essa preocupação com ele, com a diretoria, do envolvimento de por que o código não se torna mais efetivo, né? O que faz com que nós sejamos a gente pode dizer que é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo, e a gente não tem aqui uma efetividade, e essa efetividade, essa ausência de efetividade, ela é mais clara, mais evidente quando a gente fala na questão de telefone, né? Nós temos aí, certamente, a questão da telefonia, questão que envolve... São três dilemas, assim, de proporções gigantescas. Telefonia, planos de saúde e instituições financeiras. Tá? Então, nós temos que são 3 serviços essenciais, são situações que todos os consumidores têm um vínculo, né? A maioria aí tem um vínculo com uma instituição financeira. Na ausência de uma saúde pública que funcione, cai num plano de saúde privado, que por suas vezes é tão inoperante quanto da saúde pública, e a telefonia, né? Esses 3 segmentos, e isso é uma opinião minha, não cabe mais aos PROCONs, aos Poder Judiciário, e aí a gente joga toda a responsabilidade disso dentro dos fóruns, e aí tem amorosidade de processo, sobrecarga de processo. A situação que envolve telefonia, ao meu ver, a gente precisa de uma intervenção que tem que ser executiva, tem que ser num patamar federal. A gente precisa de um gabinete da presidência da República que chame para uma conversa as operadoras de telefonia, né? Hoje existe um órgão que é a Secretaria Nacional do Consumidor. É uma secretaria ligada ao Ministério da Justiça. Tem feito uma série de intervenções, atividades. Hoje é quem coordena todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Mas ainda assim, Natália, é muito discurso e pouca prática, né? Nós temos isso em 2013. Pela primeira vez, nós devemos o Código de Defesa do Consumidor e todo o movimento de direito do consumidor no país a 3 presidentes, né? O Collor foi quem assinou o Código de Defesa do Consumidor. O Sarney, em 2010, como presidente do Congresso, foi quem trouxe a possibilidade de atualização do Código e montou uma comissão de juristas para apresentar um projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor. E desde 90 até então, nunca nenhum presidente se utilizou do Código de Defesa do Consumidor como plataforma política, como discurso político. Em 15 de março de 2013, a presidente Dilma chamou toda a imprensa e todos os ministros e fez uma declaração em torno do movimento em defesa dos consumidores. E aí vários projetos foram encaminhados para o Congresso. E um deles que a gente escuta bastante, tem repercussão na mídia, é o fortalecimento dos PROCONs, tá? O projeto de fortalecimento dos PROCONs.
E aí, para quem trabalha com isso, para quem vive o direito do consumidor, vai olhar lá o projeto, não diz nada além daquilo que já está no Código de Defesa do Consumidor, né? Então, a gente tem e vivemos um momento, sempre repito isso para os meus alunos também, o direito do consumidor está na moda, né? Se ligar a TV, tu consegue do primeiro programa, no único canal, numa única emissora, vai do programa que inaugura o dia até o que encerra, né? Sempre tem um episódio, alguma pauta de direito do consumidor, né? E aí, todo esse momento que tu divulga que nós temos direitos e que nós somos consumidores e por isso temos uma série de direitos, quando a gente vai ver na prática, eles não são bem assim, né? Não à toa que nós temos um amontoado de reclamações em órgãos de defesa do consumidor, juizados especiais cíveis, poder judiciário num todo, que não chega a conclusão nenhuma, né? E aí, como eu não posso ficar sem um telefone, como eu não posso ficar sem um plano de saúde, como eu não posso ficar sem uma conta no banco, nós vamos nos sujeitando a isso, né? Então, é quase que um desabafo, na verdade. Na verdade, né? não está nem um pouco diferente da situação do Brasil, né? A gente se sujeita a tudo. Exato, acaba é um grande caos em torno de uma situação que hoje é quase que impensável que tu tenha uma pessoa que não tenha um celular, né? E ainda mais no Brasil, o Brasil é o país no mundo que mais celulares tem ativos. Nós temos um número de celular maior do que o número de habitantes. Isso quer dizer que, evidente que tem algumas pessoas que não têm, mas isso também leva à conclusão que pessoas têm 1, 2, 3 telefones. Né? Então, se elas têm 3... Chips de todas as operadoras. Exato, se elas têm 3 telefones ou se ela tem 4 chips, um de cada das grandes operadoras, esse sujeito certamente tem 4 grandes problemas, né? Porque todas dão problema. Verdade. Vitor, gostaria de te agradecer então pela tua participação e pela tua contribuição aqui no programa Olhar. Eu agradeço o convite, sempre disponível a vocês. Muito obrigado. E se você quiser saber mais, pode acessar o nosso site, programaolhar.com.br, ou também as nossas redes sociais no canal do Facebook. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com muito mais Programa Olhar, e você fique conosco. Qualidade, beleza e durabilidade, sempre agradando seus clientes com o melhor preço, fizeram a Troncolar Móveis entrar na vida de gerações de famílias. Uma loja com grande variedade de estilos e opções que agradam e enobrece a decoração do seu lar. Troncolar Móveis, 21 anos de renome em Santa Maria, único endereço anexo ao Nacional da Medianeira. Seu momento especial necessita ser perfeito em todos os mínimos detalhes. Na sua festa de 15, no evento corporativo, no seu casamento ou na sua formatura. Não importa, tem que ser incrível e de maneira única. A Bela Festa celebra com você suas conquistas, o amor e a vida. Ligue 3028 9400 ou acesse a fanpage Bela Festa Decorações. E para o Outlet que acontece em Santa Maria nos dias 28 e 29, a gente veio saber quais são as novidades que a Habitare vai estar apresentando lá. Tudo bem, Kelly? Tudo bom, Natália. A Habitare já tem essa tradição de participar do Outlet, esse Outlet que acontece aqui em Santa Maria, esse ano 28 e 29 de março, no sábado a partir das 14 horas. Então já é tradição, tem muitos clientes que acabam esperando esse Outlet, porque a Habitare nós levamos produtos de qualidade e realmente com preço muito especial, Natália. Tem peças que vão estar com a partir de 70% de desconto. Então é a oportunidade sim de quem quer mobiliar toda a casa com produtos de qualidade pode participar desse outlet que acontece agora no final de março. Kellen, eu vi que vai ter bastante estofados, né? Isso, o carro-chefe são os estofados, nós levamos vários modelos, a pessoa tem a oportunidade de escolher o tecido, escolhe o tamanho, escolhe o modelo, então é uma oportunidade da pessoa padronizar e escolher como que vai querer estar mobiliando a casa. Esse ano são 5 modelos de estofados, tem também mesa de jantar, cadeiras de jantar, tem cadeiras soltas também,
mesas laterais, mesas de centro. E esse ano uma novidade, nós vamos estar levando uma linha bem jovial, com peças bem coloridas, porque essa é a tendência também, né, Natália? Tem pessoas que moram num apartamento um pouco mais, mais enxuto, assim, o tamanho menor, então assim tem que ter peças mais coloridas, para dar um ar assim bem descontraído. Então vão ter cadeiras coloridas, nichos, suporte para colocar a televisão. Então vai no outlet e consegue mobiliar toda a casa. Essa questão de personalização, então, é porque os produtos são por encomenda. Exatamente. Nós vamos ter algumas peças soltas que nós levamos aqui do showroom, mas a maioria é sob encomenda. Os estofados, mesa de jantar e também essas peças, essas novidades que nós vamos estar levando, as coloridas, vão ser todas sob encomenda. Agora, Kellen, tu já falaste aí que vão estar com cerca de 70% de desconto. E as condições de pagamento também vão ser facilitadas, né? Exatamente isso. Então, a condição podem ser feitas em até 10 vezes, sem entrada. Nós vamos ter estofados a partir de R$ 1.600, que a pessoa pode parcelar em quantas vezes quiser. Isso aí é para facilitar. A Habitare quer dar a oportunidade de muitas pessoas poder ter um estofado bacana dentro de casa, com a cor que quer, com o tamanho que cabe no local. E porque é bom chegar em casa e ter um lugar, né, gostoso de sentar, um estofado bom. Então essa é a intenção da Habitare. E durante o outlet vão estar presentes vocês, os proprietários da loja, e também alguns auxiliares que têm a formação em arquitetura, né? Exatamente isso. A nossa equipe, a Habitare é uma equipe, a nossa equipe, Natália, é uma equipe bem enxuta, assim, mas nós temos profissionais da área de arquitetura, profissionais da área de design, e isso ajuda o cliente na hora de escolher o móvel, escolher a mesa, porque eles conseguem dar a ideia do tecido, né? Podem dar dica. Orientam o cliente. Então toda essa nossa equipe, eles vão estar também no outlet ajudando. Eu também, o Jones, o Júnior, que é o proprietário. Então toda a equipe Habitare vai estar lá no dia 28 e 29. 28 e 29 no Hotel Morotim, Parque Hotel Morotim? Exatamente, no Parque Hotel Morotim, sábado a partir das 14 horas e no domingo é o dia inteiro. Então assim, mas é bom chegar cedo, é bom ir bem no início, porque tem peças que são peças únicas, né, Natália? Às vezes uma cadeira, uma mesa lateral, uma mesa de centro, então tem que correr, chegar lá primeiro para conseguir pegar essas peças e também com preço bem bom. Então é isso aí, Kellen, muito obrigada pela tua participação. Isso que vocês viram tem muito mais no outlet, dias 28 e 29 no Parque Hotel Morotim. Eles vão esperar por você. E a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta já. Fique conosco. Diferentes mulheres, diferentes estilos, diferentes marcas, um só lugar. Anamark Moda Urbana. E o meu bate-papo de hoje é com ele, que é pai da Maria Luísa e da Sofia, jornalista, zootecnista e diretor do grupo A Razão. Comigo no estúdio, Alexandre Silveira de Grande. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Natália? Prazer estar aqui contigo. Prazer recebê-lo aqui. Um alô especial para o pessoal de casa também. Muito obrigado pelo convite. Alexandre, você é santamariense, membro aí de uma família tradicional da nossa cidade, né? E proprietário de um dos veículos de comunicação mais antigos da nossa cidade. Esse status todo, ele interferiu na tua infância? Como que era o Alexandre criança? Olha, é um resgate interessante. Não, acho que não. Acho que não só eu, como as minhas irmãs, tivemos uma criação bem simples, assim, do pai e da mãe. O Luizinho e a Zara também tinha essa característica de simplicidade, de bom relacionamento com diversos nichos, assim, da comunidade de Santa Maria. Por trabalhar com comunicação, né, eu acho que desenvolveram essa característica de se relacionar com várias camadas sociais, vários nichos, vários segmentos da sociedade, vários setores, digamos assim, econômicos, sociais, pela relação com o jornal, né? Uhum. Então isso foi transmitido para a gente também, assim, de bom relacionamento, enfim. Claro que o que mexeu com a nossa infância? Justamente essa questão de conhecer muita gente, de conhecer a cidade bastante,
porque desde pequeno acompanhando, né, eles em eventos sociais ou mesmo coberturas, às vezes, de trabalho. Então, isso fez com que a gente conhecesse muita gente, muitos nichos, muitos segmentos. E, claro, a gente se avaliar, né, fica sempre difícil, assim. Mas eu me considero uma pessoa simples, bem simples mesmo. Se tu olhar assim, tu vai ver que o Alexandre não tem requinte e nem sofisticação nenhuma. Mas claro que o jornal, a minha família, na verdade, adquiriu quando eu tinha 10 anos, então, veja bem, eu nasci não dono de jornal, com família, proprietário de veículo. Então a gente sempre teve uma vida, assim, austera, simples, sem grandes luxos, muito pelo contrário. A gente sempre gostou de coisas simples, de uma roda de samba. Me criei com a minha família com serenatas, né, de sambistas, com carreteiro, com o pessoal da redação fechando o jornal e todo mundo lá em casa comemorando uma edição bem fechada. Então, foi nesse ambiente que a gente cresceu, de muito trabalho, mas eles sempre conseguiram aliar e passar pra gente isso, o prazer com o trabalho, sabe? E assim, ó, eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe, relacionamento com todo mundo igual, todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma importância, todo mundo é ser humano, todo mundo tem sentimento. Então, não tem diferença, não faça diferença, Alexandre, porque todo mundo é igual. E é verdade, sabe? Todo mundo é igual em qualquer atividade que tu vai desenvolver, seja pessoal, profissional, seja o relacionamento com alguém, a família, tudo depende das pessoas, os outros são importantes, todo mundo tem o seu valor. E, claro, eu faço analogia com a minha empresa, o meu trabalho lá com a minha equipe, todo mundo é importante lá. Quem né, trabalha em qualquer função lá tem a sua importância, tem que ser valorizado, é um ser humano, tem família, verdade, tem uma história. Então... Quem trabalha nos bastidores é muito importante. Com certeza, é fundamental. Agora, cada engrenagem é fundamental. Então, assim, a gente aprendeu, assim, acho que eu e minhas irmãs tivemos essa criação que foi muito bom. E isso eu procuro passar para as minhas filhas. Esse ensinamento, assim, de igualdade e respeito, sabe? Tipo isso. Agora, falando em relacionamento em família, você cresceu, né, rodeado por mulheres. Era a mãe, as irmãs, a Renata e a Antonella, agora as filhas, a Maria Luísa, a Sofia, tem a Morgana, que é sua namorada, né? E a presença masculina sempre foi influenciada pelo seu pai? Qual é a primeira lembrança que vem dele, assim? Eu sempre digo, né, que o universo feminino é, né, nós, a gurizada aí que está aqui junto, que nós homens é impossível decifrar o universo, impossível. E o mistério é a mulher. Mas eu, assim, nesse convívio todo, né, perdi meu pai com 13 anos, então vivi, como tu disse, no meio feminino. A gente tenta aprender um pouquinho, assim, ou tentar entender um pouco do universo, que é sensacional, mas indecifrável, né? Mas aí a gente tem, ao longo da vida, assim, referências masculinas, e amigos, e parentes. E claro que o Luizinho, assim, eu convivi com ele até os 13 anos, então, como eu te disse, aprendi muita coisa. E por ser uma pessoa que foi, assim, deixou um legado ainda muito forte, muito presente. Então, a história que eu peguei depois também, dos 13 anos, com amigos, com pessoas que trabalharam, conviveram com ele, ensinamentos, assim. Agora, tenho grandes lembranças do pai, no jornal, muitas lembranças, né? Até os 13 anos, então, como eu disse, eu saí do colégio e ia com o pai pro jornal. Então, eu tenho muito vivo essa imagem dele lá, o trabalho dele lá, tudo na redação do jornal. E nas horas de folga, a nossa relação com o futebol, assim, isso eu peguei do pai, assim, esse gosto, e a minha lembrança com ele é isso, é estádio, aqui no Presidente Vargas. Torcedor do Internacional? Do Internacional de Santa Maria de Porto Alegre, Luizinho. Então, eu peguei isso dele e é a lembrança que eu tenho, assim, dele escutando rádio, futebol, a gente jogando bola no Parque Itaimbé, indo ao estádio e a referência do trabalho. Mas, como eu te disse, ficou ainda o ensinamento, a marca muito forte, sabe? Você enxerga ele no seu dia a dia? Certamente. Quando está, enfim, dirigindo a empresa? Sim, com certeza. Com certeza. Questões, assim, de filosofia de trabalho mesmo, certo, assim, que é a questão da importância do jornalismo mesmo, da notícia. Né? Me formei jornalista, mas eu acho que eu aprendi isso, assim, a valorizar uma boa notícia, uma boa fonte, a pauta. E tem coisas que a gente fala, assim, às vezes, Natália, que parece, vai soar como hipocrisia, ou, esse cara tá jogando pra torcida. E não é. Realmente é assim que eu faço lá, e eu gosto do jornal, do jornalismo, de estar lá com eles, de escrever, de redigir, de cada dia fazer um jornal novo. E isso eu vejo muito, assim, no trabalho do pai e da mãe, assim, deles estarem lá, isso com certeza tem muito. E eu acho, assim, às vezes eu tento fazer o meia-culpa e me analisar, assim, o que eu estou errando e acertando.
E vejo que eu tenho muito dos dois, assim, sabe? Compôs um pouco, assim, eu tenho... Então, tem muitas coisas, assim, que eu tenho que melhorar, né? E busco no exemplo deles, assim, na lembrança, né? Bah, como é que ele agiu naquela certa decisão, tomou como a mãe, o pai, eu digo os dois, né? E tento buscar essa referência, assim, de exemplos que eu vi eles, presenciei, e se policiar, né? Porque tu tem que, eu acho que é uma luta constante de tu tentar melhorar, de tentar fazer o melhor, sabe? Sem hipocrisia, não é lero-lero, é o que é mesmo. A gente erra, sempre vai errar e sempre tu vai ter defeito. Mas tentar fazer o melhor, sabe? Tentar melhorar e cada dia que passa. E às vezes tu briga, tu é explosivo, tu é incisivo. E aí Faz parte. Tu tem que pensar assim, vamos baixar, vamos pedir desculpa, vamos rever, né, o dia a dia. Mas... E se você pudesse escolher um momento só da sua vida, como um momento mais especial, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual é o momento que te marcou realmente? É muito difícil, assim, porque você separaria, assim, profissional e pessoal, mas quando tu fala isso, a primeira coisa que me vem à cabeça são minhas filhas. É isso, é as duas. E aí vem o nascimento delas, vem aquela notícia de vai ter, não sei o quê. Então é isso. É uma pergunta que eu faço aqui que eu geralmente sei a resposta. Quando o meu entrevistado é pai, geralmente é o que eles respondem aqui. Agora, a sua escolha profissional foi zootecnia, né? Você, por 6 anos, cuidou dos negócios da família na área rural, né? E aí depois veio esse encantamento pelo jornalismo. Isso foi por ter que cuidar dos negócios da família ou foi por uma paixão mesmo? Eu acho que, de repente, a necessidade casou com a paixão, né? De repente, tem que cuidar, tem que ajudar a trabalhar. E, na verdade, tu tem uma paixão ali, de repente, tá adormecida e tu nem sabe. Mas a mãe sempre me deixou muita vontade para me escolher a profissão. Eu ficava na dúvida, eu me lembro na época, que eu acho que o jovem que faz vestibular, ele é muito imaturo para decidir a profissão que vai seguir pro resto da vida. Com 16 anos, a minha filha agora entrou na Federal para jornalismo com 16 anos. Imagina, ela está decidindo o que vai ser pro resto da vida com 16 anos. É muito cedo ainda. Mas a mãe me deixou muito à vontade, sim. Tu escolhe. Tem propriedade rural, pode fazer veterinária, zootecnia, administração, jornalismo. E eu naquelas resolvi. Porque veja bem, quando tu é pequeno, vê o teu pai e tua mãe dando a vida num jornal e nessa correria que hoje eu me vejo, né? A criança se assusta, né? Eu não quero isso pra mim, eu quero ir pro campo com as vaquinhas, bem calmo lá, né? A tranquilidade do... E fui pra lá, pro campo, né? Eu trabalhei, produzi, zootecnia e tal. Mas, como eu te falei antes, eu cresci dentro do jornal, eu nasci numa redação. Quando deu uma chance, foi pro rádio, não foi nem pro jornal, foi na Rádio Santamarense, que eu comecei no microfone com o futebol, que eu comecei a gostar com o Luizinho, a escutar rádio. Quando eu bati a palavra ali, falei isso no microfone do rádio, correu um troço assim, da comunicação do rádio. Isso. Aí pronto, aquilo me picou e foi o rádio, como todo mundo brinca, né? Quem é do rádio? O rádio é uma cachaça. E gostei, fiz programa, me acordava às 6 da manhã durante 5 anos fazendo o programa Bom Dia Cidade. Às 6 da manhã, eu abrindo a rádio. E aí o jornal, aí as contingências, né? Foi para estar lá dentro agora, foi um passo, foi a vida que me levou. Mas, claro, eu vejo assim, que eu faço com paixão, eu gosto, é o que eu gosto de fazer. Estou fazendo, estou tentando, né? Estou dando o meu máximo. Alexandre, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos a conversar daqui a pouquinho. Você, espere um pouquinho que a gente volta já. Diferentes mulheres, diferentes estilos, diferentes marcas, um só lugar. Anamark Moda Urbana. Cozinha moderna para uma jovem cheia de estilo. Living clássico para o homem sofisticado. Dormitório natural
para quem leva uma vida simples e despojada. Para você, como seria uma casa do seu jeito? Favorita Móveis Planejados. Sua vida é assim. Visite nossa autorizada. Estamos de volta hoje em boa companhia com Alexandre de Grande. Alexandre, agora eu quero te perguntar uma coisa, eu quero que tu seja bem sincero comigo. Se não for, eu vou perguntar pra Morgana, tá? Você sabe cozinhar? Gosta de cozinhar? Pergunta pra ela. Ela vai me elogiar. Não, gosto de cozinhar. Não é à toa que estou acima do peso, né? Sou um bom gourmet, assim, mas me arrisco, gosto de inventar, gosto de brincar na cozinha, assim, e a gente em casa lá, eu e ela, volta e meia, é um programa que a gente faz, assim, de curtir um vinho, um som e ficar cozinhando horas e falando sobre a vida, sobre os negócios, sobre o trabalho e cozinhando. Acho que e isso vem da família também, um bom italiano, uma cozinha, uma mesa, isso é prato cheio, eu gosto. O que você mais gosta de cozinhar, assim? De cozinhar, tudo. Gosto de fazer carnes variadas, assim, salmão, peixes. Gosto de fazer carnes, tanto assadas como grelhados, e vou nas massas, tudo. Gosto de inventar, de tudo um pouco. Agora, nós fomos colegas de faculdade, né? Tô até revelando aqui para o público, nós fomos colegas. E eu lembro muito bem que algumas vezes, durante o nosso tempo de faculdade ali, tocava teu celular no meio da aula, né? Você tinha que atender, não podia nunca rejeitar a ligação porque eram as filhas, né? E a maior parte do tempo, pai, eu preciso que você faça tal coisa, daí tu saía no meio da aula para atender. Sempre foi uma característica sua, assim, ser paizão? Sempre foi, sempre foi. Adoro elas, tudo. E isso vem da perda do pai, né? Porque tu perde o pai cedo, com 13 anos, tu passa a valorizar a figura paterna. Então eu sempre, né, sentia falta e quando pintou a primeira vez, assim, de ser pai, eu não tive dúvida, né, de ser, de assumir, e dei com tudo e viver a paternidade por isso, por saber a importância de ter um pai, da presença paterna para uma criança, né? Então me dedico e é natural. As minhas coisas que eu faço, assim, Natália, são muito naturais, assim, então eu não me esforço, porque eu faço porque gosto. O trabalho, o jornal, o rádio, o ser pai, né? Para mim é natural, assim, então, e gosto mesmo. Assim, o que você mais gosta de fazer com elas, assim? Eu gosto de fazer um programa que elas querem, assim, então eu faço o que elas gostam, que é ir no shopping, ir no cinema, ver filme. A gente vê muito filme, assim, e claro que muda, né? Porque a Maria Luísa tem 16 anos e a Sofia 7, então os programas que eu fiz muito com a Maria Luísa, hoje eu faço com a Sofia, que é basicamente ver filme. E desenhar junto, a Sofia adora. E com a Malu a gente já vai em show, né? Tem ciúmes da filha? Não tenho ciúmes, porque eu fui muito ciumento com minhas irmãs. Então eu fui muito ciumento com a Antonella. Sofreu? Coitada, sofreu muito. Depois com a Renata peguei mais leve, e aí a Malu ficou de boa, né? Porque eu gastei todos os meus ciúmes e aprendi também. Como eu te falei, tudo na vida tu tem que aprender, e o convívio com a mulherada lá me ensinou isso também, de ter mais, né? Sensibilidade. Perceber mais, exatamente. Ter mais sensibilidade com elas, como é que é essa questão da mulher, assim, que realmente a gente tem que ter um cuidado, assim, todo especial, e então com elas também é isso. Em agosto do ano passado, você viu a sua mãe perder uma batalha contra o câncer, né? E a gente falou ali da referência do seu pai no seu dia a dia. E da Zaira, você lembra dela nas ações que você faz no jornal todo dia? Bastante. E tá muito presente ainda a mãe, né? Eu sento na cadeira dela, na mesa dela, toco a empresa que ela tocava, como tu disse, há 6 meses atrás. Então, é inevitável, a presença tá ali, né? No começo, eu senti falta, eu senti falta dela no dia a dia da empresa, assim, foi muito difícil, porque ainda ela ali fora, mesmo com a doença, eu me socorria dela no telefone. E teve uma passagem, assim, foi 15 dias, nem isso, acho que uma semana depois que a mãe acabou falecendo, que eu tinha uma decisão para tomar muito importante de negócio, envolvendo valores altos, e olhei assim, tem que tomar decisão, peguei meu celular e a primeira coisa que eu pensei era em ligar para ela. E digo, puta, não posso ligar para mãe, né? E parei, pensei nisso, rezei um pouco e tomei a decisão. Hoje eu julgo que foi acertado. Acabei consultando ela, né? Tentei ligar, não deu, mas
mantive uma comunicação com ela. Então é isso, a presença tá firme. Todo mundo é humano, todo mundo tem defeitos e virtudes. Então, assim, eu procuro tanto da mãe como do pai buscar sempre o que eles acertavam, e foram muitas coisas, foram pessoas assim que foram abnegadas, foram corretas, erraram, todo mundo erra. Agora, me deixaram muito bons exemplos e valores, assim, que é o que eu tento seguir, assim. E com ela é isso. Eu volto para lá agora, Natália, eu tenho que tocar o Jornal de Amanhã. E tem que buscar neles força também e essa questão de acertar, de tomar a decisão certa e fazer um jornal, cada página, cada manchete é uma notícia que envolve pessoas, envolve alguém. E tu tem que ter muita responsabilidade, muito critério, muita... Responsabilidade é a palavra. Para saber que isso vai impactar em alguém, então tu tem que estar fazendo certo, né? Então eu busco muito esse senso, assim. Responsabilidade e ética. Total. E hoje é um dia super importante, principalmente nessa transição para você, porque hoje vocês lançaram aí a nova cara do Jornal A Razão, né? Como que foi esse processo para você? Olha, fácil não foi. Mudar o jornal, ele 32, 40 páginas, 60 páginas, ele é um quebra-cabeça. E cada pedacinho, cada nota, como eu disse, envolve alguém que está sendo impactado pela notícia, vai ler, mas tem alguém construindo, fazendo ela. Então eu tenho articulistas, colunistas, uns escrevem na segunda, outros na terça, outros na quarta, outros na quinta. Eu tenho que montar esse quebra-cabeça. E tu mudar o projeto gráfico, tu tem que juntar cada pecinha, cada linha, cada espaçamento, cada cor, tem que ter uma harmonia, tu tem que encaixar as pessoas. E a tua coluna, para ti, é a mais importante do jornal, e que bom que é. A do teu colega é a mais importante. Para mim, todos são importantes. E eu tenho que administrar todo esse conjunto de colaboradores, de conteúdo, de informação, tudo dentro do pacote. Esse processo começou a ser gerido há 6 meses atrás, 5 meses. Logo após a morte da mãe, eu fui lá para dentro e a primeira reunião com a equipe eu disse que o produto tem que ser mudado. É bom, mas eu quero um upgrade nesse jornal. E comecei a gerir a partir dali. Comecei a construir o conceito, a ideia que tu me falou fora do ar foi muito perspicaz, tu pegou bem a ideia, como bom jornalista que tu é. Manter a característica, a ideia é essa. A gente tem leitores tradicionais que acompanham o jornal, se não há 80 anos, há 70, há 60 eu sei que tem gente que assina a Razão. Então eu não podia, de manhã, impactar o meu leitor com um produto diferente. O cara ia abrir o jornal e dizer que jornal é esse. Não. Ele é o mesmo jornal, as editorias estão na mesma ordem, os colaboradores não mudaram, foi rearranjado, mas deu uma leveza, limpou-se o jornal, todo colorido. Manteve a identidade. A identidade, a ordem dele toda é correta, exatamente. Mas a gente está muito feliz. No momento que se fala em crise, incerteza econômica do país, a gente dá um passo para frente, a gente ousa. E a gente faz isso para a cidade de Santa Maria. É importante ter 2 jornais fortes. Programas de TV, jornalistas fazendo. Quem ganha é o público. É a cidade, é a comunidade, é o público. Tem que ter opinião, tem que ter gente como tu, tem que ter os teus colegas, tem que ter a gente, o jornal, o outro, tem que ter. Tu imagina a gente ficar limitado a uma só visão, a uma pessoa te dizendo, um grupo te dizendo o que tem que ser feito, o que é notícia, o que não é. Não. Mas assim, a gente está fazendo para a cidade, a gente precisa do respaldo, da resposta, né? A gente está se doando, fazendo um troço para... Então, e a resposta está vindo. A gente está, olha, muito contente com a resposta do leitor. Alexandre, para encerrar, então, na nossa pré-entrevista, eu pedi para você me trazer uma frase que te marcasse. Você me trouxe 2 palavras, talento e coração. O que isso significa para você? Tu fez tu me pediu uma referência a uma frase, a uma lembrança, né? E essa frase, pro momento que eu estou vivendo do jornal e de desafio, né? Tu perdeu teu pai lá com 13 anos, perde a mãe, fica sozinho, uma responsabilidade dessas, uma empresa em dificuldades financeiras e tudo mais, e tu, né, ter força. Eu tenho na minha sala lá uma moldura do jornal de 1984, quando o Luizinho de Grande, o pai, a mãe, a Zaire, o Celito, o irmão do pai, meu tio, compraram um jornal. E o meu pai escreveu o editorial daquele jornal que eles tinham adquirido. Resumidamente, o jornal era da família do Assis Chateaubriand, o imperador do Brasil. E o Chateaubriand
teve uma crise financeira no seu grupo, o jornal aqui em Santa Maria, o Jornal Razão, fazia parte do grupo. E ficou abandonado aqui. E o pai, o Luizinho, era administrador do jornal aqui em Santa Maria. E o jornal ia fechar, porque os herdeiros do Chateaubriand estavam preocupados com o Rio, com os jornais grandes que eles tinham, lá no Rio, Rádio Tupi, Jornal Brasil, grandes grupos lá. E aqui a Razão estava abandonado. O Luizinho deu um peitaço, foi até o Rio e fez uma proposta de comprar o jornal. Comprou o jornal passou a ser de Santa Maria, em 84, e ele escreveu o editorial daquele jornal. E o título do editorial era Talento e Coração. Então ele assumia aquele compromisso com a cidade, com seus leitores, de fazer um jornal com talento, o talento jornalístico, fazer jornal, apurar bem uma notícia, escrever um bom texto, com coração, com paixão. E isso para mim, e eu tenho aquela capa moldurada, para mim é uma Você relíquia. olha todos os dias. Todos os dias. Eu entro na minha sala e a primeira coisa que eu vejo é a foto deles, a manchete, o jornal de Santa Maria e o editorial do Luizinho dizendo talento e coração. E aquilo todo dia para mim é talento e coração, e lá dentro é talento e coração. E é isso, é isso. A gente vai indo com talento e coração até quando nos permitir, né? Alexandre, parabéns pela tua história, pela tua pessoa. Nada, se não tem história, é uma trajetória comum, simples, uma pessoa normal, e como vocês, como todo mundo trabalha, a gente trabalha é isso, eu só tento fazer o bem e o certo. E vou errar, sei disso, mas a gente tenta, né, Natália? Isso aí. Muito obrigada, então, pela tua participação, por se abrir aqui conosco, contar um pouquinho da tua história para o público de Santa Maria. E a gente se vê, então, numa próxima participação, né? Com certeza. Parabéns pelo programa. E como obrigada. eu disse, é muito necessário para o bem assim, da cidade, da comunidade, esse tipo de trabalho. Parabéns e a gente está sempre junto. Muito obrigada. Valeu. E eu estive hoje em boa companhia com Alexandre de Grande. A gente se vê na próxima semana com muito mais programa Olhar. Até lá!